Olá, hoje nós vamos estar falando sobre as bases do relacionamento, um complemento da nossa aula anterior. Bom, então vamos começar com dois tipos de comunicação. Aqui o autor vem citando a comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal. Todo esse relato hoje nós vamos estar entendendo sobre a importância, de a gente concluir as relações humanas com as pessoas, com a família, no ambiente de trabalho. Então, o que é essa comunicação interpessoal? É um relacionamento entre duas pessoas, como a gente já sabe, caracterizado através de eventos, acontecimentos que se verificam no lar, na escola, na empresa, na igreja. Então, nós vamos aprender a ter essa comunicação sempre com o outro, quando nós estamos falando dessa relação interpessoal. Já a comunicação intrapessoal é a comunicação que mantemos conosco mesmo, é o diálogo interior, Seria aquele que coloca exemplos como oração, a meditação, seria uma reflexão, seria uma meditação nas questões internas. E aqui ele vai dando continuidade sobre algumas ações e comportamentos, Comportamentos negativos, e depois os comportamentos positivos. Então, alguns comportamentos, que a gente pode estar praticando para que essa relação ela não venha, ser boa, é o comodismo, No momento que a gente está na zona de conforto e não tenta ter uma modificação de vida, de comportamento. É quando ocorre também o julgamento, entre o outro, a emoção da irritação, essa expressão, leviandade, mentiras e críticas. Isso aqui são apenas algumas, existe mais nesse segmento que vão ser ações que possam atrapalhar as nossas relações com as pessoas e até conosco mesmo. Então, as relações positivas, que ele cita algumas aqui: aceitação. Compreende-se que as pessoas são falhas e precisam de ajuda, Então, quando a gente começa a ter esse pensamento ou esse comportamento, a gente começa a entender que as pessoas elas têm as suas falhas, suas dificuldades, Que também nós também às vezes temos essa dificuldade. Então, essa aceitação é uma forma positiva de a gente ter esse desenvolvimento nas relações. Outra situação também, ele fala sobre a questão de a gente começar a aprender a ouvir, a ter paciência, ter a prática de elogiar, interessar-se, pelas pessoas e sorrir. Então, são algumas também, existem várias outras que podem ser umas ações que possam contribuir para que essas relações possam ser desenvolvidas e positivas. E aqui ele coloca uma reflexão para que a gente possa entender. Ele fala assim, o autor: antes de criticar alguém, pesquise sobre a pessoa, por que ela agiu assim, ou por que ela fez aquilo, Entender por que as pessoas agem de determinada forma, não é concordar com as atitudes. Então ele está falando aqui que nós temos que ter uma atitude assertiva, independente do que eu não concorde, mas a gente tem que ter essa prática de ser empático, por que será que aquela pessoa agiu daquela forma, Independente de eu estar de acordo ou não com o comportamento dessa pessoa. Relacionar-se com os outros custa nosso tempo e paciência, mas vale a pena porque nós nos tornamos mais úteis aos nossos semelhantes. Aqui o autor vem complementando, que toda essa relação ela não vai acontecer do nada, Você sabe, esforço, ele fala que tudo tem um tempo, tem um preço. E aí a gente vai mexendo com o nosso contexto, na nossa, digamos, na nossa cultura, aquilo que a gente já adquiriu para que isso possa ser transformado. E aí ele complementa, a empatia como estilo de comunicação. E aqui ele complementa: às vezes nós não compreendemos por que temos certos tipos de comportamento ou atitude. Não tentamos verificar
que isso pode acontecer. Não tentamos verificar se isso pode acontecer, porque temos dentro de nós conflitos que não conseguimos resolver. Esses conflitos íntimos impedem nossa maneira de agir. Então, todo esse processo aqui que ele fala, a gente às vezes não entende, né, porque elas pessoas, porque agimos assim, porque temos esse comportamento, porque temos essa atitude. Tudo isso são coisas que precisam ser resolvidas, né, intimamente, né, os conflitos, né, as crises, todo esse processo. E aqui ele complementa com um exemplo e diz assim: o chefe briga com o subordinado, porque o patrão exige a eficiência da equipe. Se as pessoas descobrem como agem, por que agem, tentam descobrir maneira para compensar tais comportamentos, isso as ajudará a agir de mais eficiência no relacionamento interpessoal e na compreensão intrapessoal, a compreensão dos outros, né? E aí ele fala que quando a gente começa a ter essa reflexão, né, a gente começa a ter esse mover interior, a gente começa a desenvolver, né, essas competências, né, intrapessoais, interpessoais. E aqui ele complementa. A compreensão dos outros é um dos aspectos mais importantes nas relações humanas. Ele destaca, né, é a aptidão para sentir o que os outros pensam e sentem, sem, portanto, envolver-se com tais sentimentos. Essa aptidão denomina simpatia. Então, quando nós começamos a compreender o outro, né? Quando começamos a ter essa aptidão, desenvolvê-la, né? Entender por que, né? Se colocar no lugar do outro, viver a empatia, aí nós vamos começar, né? A ter, eu acredito, como o autor fala aqui, é uma das coisas mais importantes das relações, a evitar conflitos, a evitar problemas de ambas as partes. Então, essa competência interpessoal, né? E o autor pergunta, por que é tão difícil as pessoas entenderem claramente o que penso ou as minhas ideias? E aí fica essa pergunta para nós. E aqui ele complementa. Essas questões nos incomodam e nos faz refletir diante do desafio da convivência humana e de nos relacionarmos com as mesmas. Na busca constante da conquista pela competência, o primeiro momento é a competência técnica, né? Que são os conhecimentos da profissão em si técnica. Mas no convívio em grupo nos desperta a necessidade de desenvolver outras competências, que envolvem interação em situações de trabalho ou da afetividade. Então aqui ele complementa, né? Que além da competência técnica, né? Daquilo que a profissão que você vai exercer na profissão, nós temos também que começar a ter o entendimento que é necessário nós trabalharmos essa competência, né, interpessoal, como ele relata aqui. E aí essa forma de comunicação interpessoal é uma forma, digamos que seja um instrumento complementar a nossa profissão. O relacionamento interpessoal é e sempre será muito complexo, pois somos indivíduos com sentimentos, emoções, necessidades e, por isso, quando nos relacionamos com as pessoas que podemos simpatizar, sentir atrações, antipatizar, competir e nos afeiçoar. Essas reações constituem um processo de interação pessoal. Então, olha só, aqui além da gente exercer, né, essas questões positivas, né, os sentimentos, atitudes, também essas questões de conflitos, elas vão estar, né, ali para fazer o aperfeiçoamento da nossa interação pessoal. Através disso, nós vamos começar a desenvolver aquilo que precisa ser tratado,